Você acha que a inteligência artificial vai acabar com o seu emprego? Ou, de alguma forma, pode acabar com ele nos próximos 5, 10 anos? Dependendo do que você fizer, é bem provável que isso vai acontecer. Mas a gente tem oportunidades acontecendo aqui, como qualquer momento de inflexão da sociedade, né? A gente já teve vários momentos como esse, e eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Meu nome é Henrique, eu tenho uma marcenaria aqui em São Paulo, sou empresário há mais de 12 anos, desde 2011. Nossa, é que 14 anos, 15, 14 anos. 14 anos de como empresário já. Estou no ramo de imóveis, enfim, trabalho mais com essa área de arquitetura e tudo mais, mas, cara, esse canal é meu. Eu vou falar várias outras coisas que não são só relevantes a isso. Então, o que eu acho da questão da inteligência artificial? Eu uso ela todos os dias hoje. Eu espero que você também deva usar. Ela me ajuda a resolver várias coisas. A maioria dos textos que eu escrevo eu uso inteligência artificial. Eu revisei esse texto que eu estou conversando com vocês hoje lá na inteligência artificial. O texto que eu escrevi aqui, não, eu fiz na mão. Mas, na descrição do vídeo eu fiz tudo na mão. Mas a maioria dos outros vídeos eu dei uma revisadinha lá na inteligência artificial. Crio nomes com isso, tiro dúvidas, tenho usado todo o tempo. Tem agora o DeepSeek, né, que é o chinês que está acabando, que derrubou a NVIDIA, que eu sou fanboy, inclusive. Mas o que está acontecendo com a sociedade e quais os grandes riscos que a gente tem com o advento da inteligência artificial, essa nova fase que a gente vai ter do mundo, que é irreversível, né? Eu acredito que quem faz trabalhos muito mais matemáticos, digamos assim, né? Programador, médicos, diagnóstico é muito mais fácil com uma máquina do que o próprio arquiteto. Vai ter uma dificuldade agora com o advento da inteligência artificial. Os engenheiros, programadores, quem faz design, você vê aí os softwares de imagem cada vez mais incríveis, cada vez mais... Enfim, o jornalista, então, cara, eu acho que o jornalista que trabalha com texto, cara, esse cara vai, a não ser o cara que é opinativo, né? O cara que é conhecido pelas opiniões dele, que você quer ouvir ele por conta das opiniões que ele tem sobre os assuntos, aí tudo bem, mas aquele jornal UOL, aquele texto do UOL ali, do Globo, aquilo ali vai virar tudo inteligência artificial, né? Então, esse pessoal está em risco, mas não é bem em risco, né? Eu acredito que vai haver uma modificação na forma de se trabalhar e quem não se adaptar a isso vai ficar fora, como em tudo na vida, né? Mas aonde que está a grande oportunidade escondida em tudo isso, né? Pensa no seguinte, eu tenho uma marcenaria e a mão de obra executora no Brasil é uma coisa que está cada vez mais difícil. Só que esse reflexo, ele é um reflexo natural das coisas. Quantidade de pessoas que a gente vê que foi para os Estados Unidos, por exemplo, para executar essa mão de obra que a gente já não tem aqui, né? Você pode perceber, a gente está sempre da sociedade, vamos dizer assim, do Equador para cima, a gente está meio que para trás, né? Pessoal da Europa, pessoal que é dos Estados Unidos, acho que a Austrália entra nessa, mas Japão tem quantos brasileiros não vão para o Japão para executar a mão de obra braçal, né? Então, assim, se você for olhar, a gente está alguns anos atrasado da sociedade, né, aqui no Brasil. Então, os reflexos das coisas que acontecem lá é fácil para a gente identificar como que vai ser a nossa realidade daqui 10 a 15 anos. E, na prática, isso não é de agora, nem desses últimos 5 anos, mas acho que nos últimos 10, talvez 20 anos, a mão de obra o americano não é pintor. Eu não conheço um americano que seja o americano mesmo lá nos Estados Unidos, ele não é ele o pintor. Geralmente deve ser um mexicano, um brasileiro, um filipino, ou filipino talvez não, mas alguém que veio, é um imigrante, né? Tanto que agora com essa onda do Trump de mandar um monte de gente embora de lá, vai faltar mão de obra. Tem gente falando, cara, quem que vai tirar o gelo da porta da minha casa? Quem que vai construir os prédios? Quem vai pintar? Quem que vai fazer as instalações? Quem que vai desentupir meu esgoto? Quem que vai limpar a minha casa? Não tem esse cara lá.
Não tem um americano que executa esse serviço. Tem, mas são poucos. Né? A maioria das pessoas que executam isso lá nos Estados Unidos são latinos, em grande maioria, né? Mexicanos, costarriquenhos, brasileiros, enfim. Então, a grande oportunidade aqui é essa. Você acredita que a inteligência artificial pode substituir um bom instalador, um instalador complexo de montagem? Assim? Você acha que a inteligência artificial ela pode substituir um mecânico? Seu carro quebrou. Talvez ela diagnostique como hoje faz, né? Eles colocam o USB lá no carro, puxa lá os dados e fala, o problema é em tal lugar. Mas quem que vai trocar essa peça? Quem que vai fazer essa substituição? Ou quem vai corrigir algo assim, né? Você acredita colocando uma máquina dentro da sua casa e ela pintar sua casa inteira? Diferentinho, com cores diferentes ali, certinho no ninho, fazer o acerto do teto. Você acredita que uma máquina, nos próximos 20 anos, vai fazer esse papel? Né? Ou mesmo, por exemplo, o azulejo. Como que vai acertar um azulejo? Ou instalar um mármore, sabe? Eu acho difícil a mão de obra braçal ser substituída por uma inteligência artificial ou por um robô. Isso a gente está muito longe ainda disso acontecer. Né? E onde que eu vejo a oportunidade aqui? A maioria das pessoas, desse pessoal que trabalha com a mão de obra braçal, principalmente os homens, né? Inclusive, isso pode ser ruim para as mulheres, porque eu vejo uma valorização do trabalho mais executor sendo valorizado nos próximos anos aí. Isso já está acontecendo no dia de hoje, né? E assim, eu vejo que existe uma janela gigantesca de oportunidade, principalmente para o jovem. Você imagina o seguinte, ó, eu falo isso aqui, isso não é de hoje, isso não é antes de inteligência artificial, eu sento aqui sempre com meus ajudantes, o pessoal que está entrando novo, que está seguindo lado a lado com uma equipe de instalação, ou aqui mesmo da marcenaria, que vai ficar de proximidade com o marceneiro, eu falo, cara, você tem uma oportunidade única. Eu não me vejo, não sei se você estudou, eu acredito que não. Eu não sei se você pretende fazer uma faculdade, mas não me parece, pelas suas atitudes, que você pretende fazer uma faculdade, uma universidade e avançar, né? Então, assim, você tem uma oportunidade única aqui. Você pode encostar aqui nesse cara que entende do que ele está falando, o cara sabe instalar, o cara é um bom instalador, ou esse cara é um bom marceneiro, e aprender tudo o que ele sabe. Então, você pode, daqui 2 ou 3 anos, ter uma profissão. E não é aqui, não é para você trabalhar para mim. Você não vai aprender isso porque eu quero. Você vai aprender porque você vai poder sustentar uma família com isso, tranquilamente. Se você tiver vontade, se for genuína a sua vontade de fazer isso acontecer. Então, a oportunidade é enorme. Por mais que tenha, tem os caras que é do Tigrinho e não sei o quê. Assim, é difícil encontrar uma pessoa que consiga enxergar isso que eu estou dizendo aqui agora. Porque eu vejo isso há muito tempo, cara. Cada vez terão menos instaladores, cada vez terão menos pedreiros, cada vez terão menos serralheiros, menos marmoristas. Os jovens não querem esse serviço. Só que as pessoas estão envelhecendo. O Brasil está envelhecendo como um todo. Dizem que a idade média da força de trabalho brasileira é 39 anos. Eu li essa notícia ontem. Né? Como pode uma situação como essa? Né? A gente está numa idade média cada vez crescente, cada vez mais europeia, digamos assim, né? Cada vez menos pessoas disponíveis, né, para executar os trabalhos. Cada vez mais o trabalho de serviço é mais caro. É muito mais caro você contratar uma equipe de instalador, você tem que reconhecer muito mais financeiramente as pessoas, porque o mercado está buscando, então você está concorrendo com outras empresas no mesmo negócio. Então é uma janela como poucas. Né? A não ser que você não tenha medo de serviço de verdade, tenha medo de pôr a mão na massa ali, eu acho que quem começar a se especializar agora. Imagina um jovem aí de 20 anos de idade. O cara começou agora a se especializar em algo. A se especializar numa marcenaria. Estou falando mais da marcenaria porque é meu ramo, mas que é onde eu vejo isso de perto no meu cotidiano. Né? Mas você imagina o cara começando agora, jovem. Daqui com 22, 23 anos, o cara já tem o carro dele,
já tem todas as ferramentas necessárias, já construiu um hall ali de equipes, de pessoas trabalhando junto com ele, que vai ser os auxiliares dele, que ele também vai ensinar para construir equipes, né? E no final disso, a gente ainda pode criar uma pivotagem, né? Porque uma pessoa que é boa numa instalação, um mecânico bom, qual que é o natural de um cara que é bom? Um bom mecânico. O que vai acontecer com esse cara no médio prazo? 8 anos de mecânico trabalhando para alguém. Esse cara vai abrir a mecânica dele. Esse cara vai virar um empresário. O que vai acontecer com um bom instalador? Um bom montador? O cara vai ter a marcenaria dele ou vai vender diretamente esses móveis para alguém no futuro. O que vai acontecer com um bom pintor? Porque eu falo pintor porque, vamos dizer assim, seria o mais simples de se fazer. Mas o cara vira, o que eu vejo com um amigo meu, ele virou instalador de borzerie, instalador de rodapé, em breve ele está pegando serviços de drywall. Naturalmente isso acontece. Porque, primeiro, que você sempre vai ter demanda. Ou seja, se você estiver por conta, se você estiver trabalhando por conta e você executar um serviço, desse serviço vai virar 2, desses 2 vão virar 4, desses 4 vão virar 8, desses 8 vão virar 16 e assim a gente vai, é assim que funciona. É assim que funciona aqui para a nossa marcenaria. A gente vai executando serviços e cada vez mais tem clientes chegando, cada vez mais as obras estão acontecendo, cada vez mais a gente está sendo procurado, os projetos mais complexos, as obras maiores. Porque eu estou fazendo alguma coisa especial? Não, é a demanda natural. Porque o bom marceneiro não tem. É difícil encontrar a boa equipe, a boa empresa, a empresa responsável que vai até o fim, que quer fazer a situação acontecer. Então, se você é novo, se você é jovem, escuta, eu tenho 40 anos, vai buscar se especializar em algo braçal. Você vai ter uma demanda gigante daqui a um tempo. Você vai nadar num oceano vazio. E o que hoje, talvez hoje ou nos últimos anos, da minha época era isso, né? Minha mãe queria que eu fizesse faculdade, que eu fosse não sei o quê, que eu trabalhasse numa grande empresa. Esse era o sonho da minha mãe. Jamais minha mãe ia imaginar eu montando móveis. Não que eu tenha vindo desse caminho, né? Mas a minha época é outra. Mas imagina você identificando esse ponto hoje e você gastando a sua energia em aprender e indo para cima. Você vai atropelar, não vai haver inteligência artificial nos próximos 20 anos que vai substituir o serviço de um bom instalador. E se você tem vontade de ser instalador, manda mensagem para mim. Se for de São Paulo, eu estou precisando de pessoas assim, que têm vontade, que querem e estou disposto a ensinar. Vem trabalhar comigo, eu vou te pagar para te ensinar. Eu preciso de pessoas, cara. Não é só eu fiz uma reunião com o Danilo da Movelex, que é uma distribuidora de móveis há um tempo atrás. Eu fui lá numa reunião com 5 marceneiros. Os 5 não tem mão de obra. A reclamação é geral. Não tem mão de obra. Não tem. Então, cara, eu não vou me alongar muito. Acho que esse assunto até não tem tanto que se falar. Mas basicamente é isso. Eu agradeço o tempo de vocês. Cara, dá lá. Conversa lá. Manda mensagem pra mim aqui. Eu quero... O que você acha disso? Você acha que realmente é o que eu tô pensando? Eu tô tendo algum devaneio? Obrigado pelo tempo de vocês. Siga o meu canal. Por favor, eu tenho 10 inscritos. Vê se pode. Pode seguir. Só que aqui é mais de 20 anos de experiência, hein? Pode seguir. Valeu.